Offline. Bora lá então, eu vou compartilhar minha tela aqui, e eu já quero dizer que essa aula aqui é uma aula mais curta, tá, uma aula bem tranquila de se fazer, ela traz mais reflexões do que informações em si, tá. A gente, pô, todo mundo sabe o que que é uma videoaula, todo mundo sabe o que que é um PDF, mas talvez a gente acabe não refletindo tanto sobre as consequências de utilizar cada uma, ou acabe não enxergando, de repente, o momento certo de utilizar cada instrumento. Não existe certo, não existe errado, existe, como eu estava falando, existe o esforço que tu vai fazer e o resultado que aquilo vai trazer para você. A gente, pô, a maioria das pessoas aqui estão buscando, pelo que eu estou vendo aqui no chat, ou é polícia civil, ou então tem polícia militar também, tem e PRF, né? Então, são concursos que, via de regra, são, pelo que eu conheço aqui, o mínimo que tem na PC são 9 disciplinas, para PRF são 14, para PMC, se for oficial, são 12, para soldado, se não me engano, são 7. Então, são concursos que têm um número considerável de disciplinas, né? Então, a forma que a gente enxerga o conteúdo, a forma que a gente enxerga e aplica na prática, sendo por leitura, sendo por questões, sendo por videoaula, vai ter um impacto a curto, médio e longo prazo, e a gente acaba não refletindo sobre algumas pequenas coisas que, se não forem feitas e ajustadas agora, podem representar talvez um esforço que não traga resultado lá na frente. Então, claro, a gente sabe da dificuldade de todo mundo, alguns têm muito tempo, outros não têm tanto tempo assim, são muitas variáveis que a gente está lidando aqui, né? Mas vamos lá, eu só quero trazer algumas reflexões agora para vocês, para não ficar só chovendo no molhado. Talvez, como eu gosto de utilizar algumas analogias aqui, acho que fica um pouco mais fácil de enxergar, e talvez até melhore a percepção sobre como ou quando utilizar cada um deles. E, enfim, eu vou abrir aqui o mapa mental e a gente vai discutindo, tá? Eu peço que vocês se manifestem também, não quero ficar aqui 2 horas falando, tá? Essa aqui é uma aula rápida, a gente só precisa chegar num ponto que é cada um encontrar o que é melhor para si aqui. Bom, vamos lá então. Qual que é a discussão nossa de hoje, né? Videoaula versus PDF, como estudar de modo eficiente, eficaz, e já lembrando que a palavra eficiência, né, e eficácia, sim, elas têm significados diferentes, né? Esse é um tema que, se você buscar no YouTube, se você buscar em blogs, vão ter muitas pessoas falando de diversas coisas diferentes. Então, eu compilei algumas coisas que as pessoas falaram, mas de uma maneira muito breve, porque eu quero ouvir de vocês também, e trouxe a minha visão também uma visão bem breve e objetiva sobre o que eu acho sobre cada coisa. Beleza? Então, vamos lá. O que ser o que tem aí o estudo pautado pelas videoaulas? Por quê? Porque ele tem uma visão, na verdade, um ponto cego muito claro, muito pequeno, é um ponto cego exatamente na frente dele, né? Claro que tem um ponto aqui um pouco mais à frente dele, ó, se vocês virem aqui, ó, nessa questão da visão binocular, é quando os dois olhos deles conseguem captar as informações, mas antes mesmo, onde está esse triângulozinho aqui, ó, vermelho, é um ponto que o cavalo não consegue enxergar imediatamente abaixo do nariz dele. Então, acho que é uma das analogias melhores aí que eu consigo trazer para a videoaula, porque a gente acaba tendo pontos cegos dentro das videoaulas. Tá? Isso não significa que é ruim, não significa que não é, que deve ser abolido, tá? Mas talvez aí, se a gente fosse trazer uma analogia para as videoaulas, eu vou fazer uma comparação depois, tá? Mas a visão do cavalo é exatamente essa, né? A gente acha que, pô, o cavalo não tem visão, só tem visão à frente. Não, na verdade, a visão do cavalo é muito boa, né? Ela tem uma visão ela é quase 360, a visão do cavalo. Ela só tem aquele ponto cego atrás e um pequeníssimo ponto cego à frente, mas por ser exatamente embaixo do nariz dele, talvez ele não consiga identificar coisas que são óbvias aos demais, né? E isso, eu achei que isso aqui é uma analogia interessante, porque com as videoaulas, às vezes, tu não consegue enxergar o que é óbvio, tu não consegue fazer, tu se prende de fazer aquilo que é óbvio que está na tua frente, mas tu não enxerga, e aí tu acaba preso, entendeu? É uma analogia bem boa, até porque o cavalo geralmente é um animal domesticado que faz aquilo que as outras pessoas impõem a ele, né? Então, enfim,
Não quero me alongar aqui, mas por esse ponto cego aqui bem claro na frente dele, isso me chamou a atenção e eu acho que isso encaixa exatamente com as videoaulas, né? Mas vamos lá. Pelo menos quando eu estudava nos meus cursinhos lá, eu lembro que as videoaulas duravam 2 horas e 30. Então, isso também varia de cursinho para cursinho. Eu não sei como é que está hoje, mas eu já pude conversar com alguns e falaram, pô, eles fracionam de 30 em 30 minutos, né? Por exemplo. Só que eu sei que existe. O meu era assim, fracionavam de 30 em 30 minutos, e aí dava lá a aula inteira, 2 horas e meia. E aí eu lembro que tinha algumas aulas que era de um único assunto só 2 horas e meia, e tinha outras aulas, por exemplo, de português, que a professora botava, sei lá, 4, 5 assuntos dentro de uma aula de 2 horas e pouco, e ficava aquele apanhado de resumo, sabe? Aquele apanhado de coisas resumidas que a gente, não, no final das contas, não se aprendia nada. Então, não sei como é que está hoje, se alguém quiser abrir a falar alguma coisa, seria interessante eu até descobrir como é que o curso de vocês trabalha com isso. Tá? Como é que alguém que ainda está naquela fase de assistir videoaula, se puder dar uma luz aí para a gente, seria interessante. Porque eu queria saber como é que tá, se para vocês de fato está sendo aulas de 1 hora, de meia hora, de 45, dá para a gente encontrar uma solução para vocês. Quem é... No Gran Cursos Online, né, a plataforma que eu tenho de cursinhos, é fracionado. Geralmente a aula é 25 minutos, 30, 35. Assim, é muito aleatório essa questão de minutos em relação a cada aula. É do mesmo assunto ou aulas de assuntos diferentes? Uma aula assim, por exemplo. Não, o que eu acho errado nas videoaulas, Tenente, é que eles fracionam vários vídeos em um único assunto, sendo que eles poderiam ser mais objetivos e mais certeiros naquilo que de fato é para ser ensinado. Eu acho que eles fazem uma expansão, né? Eles estendem muito um assunto fracionado em várias aulas, que acaba se tornando uma aula muito tipo cansativa ao extremo. Eu acho que eles extrapolam muito, assim. É tanto que lá no Gran Cursos Online, é, a grade de videoaulas da PRF chega a 900 e algumas frações de aula. É muita aula. 900 frações, não 900 horas. Isso, correto, correto. Não é 900 horas, são mais de 900 videoaulas só dentro da grade da PRF, chegando quase a 1000. Tá, isso deve dar umas 300, 400 horas, então. A aula é hora pra caralho, velho. Entendi. Alguém tem alguma plataforma diferente aí que está assistindo aula? Pô, eu não estou dizendo que é errado, tá? Não estou dizendo que é errado. A gente está comparando aqui, depois vai discutir a questão de tempo e tal, e encaixar isso aí na tua rotina, mas quem está assistindo vídeo aula aí, fica tranquilo, tá? Pode abrir aí o microfone para a gente trocar essa ideia, a gente só está conversando mesmo. Ninguém vai ser crucificado aqui porque está assistindo vídeo aula, é normal. Boa Alguém tem tarde, uma... tenente. Opa, fala, Gabriel. Boa tarde, Moniza. Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô assistindo só de português e raciocínio lógico. Eu tô seguindo aquela instrução que o senhor deu lá de assistir aula de questões, assim, né? Eu achei dois professores, e na verdade eu já conhecia eles, que é o professor Alexandre, que é de português, e o Morgado, que é de raciocínio lógico. E aí eles têm essa metodologia, assim. São aulas teóricas curtas, de 20 a 30 minutos, assim. E depois são QAPs que eles chamam, né? Que daí seriam aulas resolvendo questões, assim. Daí eu tô usando esses dois cursos, assim, hoje. São E as tu, únicas videoaulas que eu tô assistindo. e tu sente que tá dando algum resultado, assim? Tu tá compreendendo? Tá mais fácil para tu entender? Sim, é que eu costumava ler, né? Mas português e raciocínio lógico, assim, exatas eu sou meio ruim, assim. E português é aquela dificuldade de sempre, né? E ter um professor ali nesse início, pelo menos pra mim, pra entender o conteúdo, tá sendo bom. Sim, perfeito. E essas aulas duram quanto tempo? Assim, Cada. daí as aulas, as questões gira ali em torno de 30 minutos, assim, as aulas de resolvendo questões ali, e tudo mais. Às vezes passa um pouco mais, mas as aulas teóricas são curtas, assim, de raciocínio lógico mesmo, 10 minutos, 15 minutos, a aula já tá dada, assim.
Ah, que bom, cara, é bom, essas frações aí menores vão te ajudar bastante. Mas é isso, não tem, a ideia é trocar uma conversa mesmo, porque vai ter, que existem vários modelos, né, quando a gente fala, pô, o que que é melhor, videoaula ou PDF? Pô, depende do modelo, sabe? Depende do PDF, depende da videoaula, depende do tempo, depende da didática, depende do professor, depende do teu momento, se tu tá no pré-edital, no pós-edital, na reta final, se tu tá começando agora, tudo isso é variável, né? A ideia é que a gente deixar as coisas bem claras para ninguém ficar se sentindo culpado, ah, pô, eu tô fazendo errado. Não, tá fazendo errado, né? Tem gente, inclusive eu tinha visto esses dias aí no canal do YouTube um cara falando que dentre os concursos que têm menos complexidade, tem menos disciplinas, as pessoas passam mesmo assistindo videoaula. E quanto mais disciplina tem no concurso, mais complexidade, as pessoas só passam lendo muito. Então, quanto mais complexo o concurso, mais coisas tu tem que vencer, tem mais disciplinas, tem mais assuntos, e o teu tempo é aquele mesmo, né? Tu só tem um tempo, só tem uma quantidade de horas, independentemente do concurso que tu vai estudar, se é um para 6 disciplinas, se é um para 16, o teu tempo é o mesmo, então tu, lendo, tu consegue trazer mais velocidade, mas nenhum deles é errado, talvez uma pessoa também passe assistindo videoaula, só que ela perde no tempo, então não para ninguém ficar sentido culpado, isso dá certo para todo mundo, depende aí também da carga horária que você tem, do objetivo que vocês têm, então é tudo muito variável. Tá? Aqui a gente não vai ser, por mais que alguns assuntos eu seja bem preto no branco, mas hoje eu não pretendo ser porque é muito, muito, muito variável. Eu não dizia, pô, eu nunca vou dizer que eu nunca estudei por videoaula lá numa reta final. Talvez uma coisa ou outra, se a aula tivesse 5 minutos, 10 minutos, eu acelerava e assistia. Se não estava ficando claro um ponto da disciplina, né? Isso não é errado, só que não pode ser um hábito, não pode ser a sua rotina. Bom, Ô, Tenente, só diga. para. No meu caso, como eu iniciei para concurso público esse ano, o senhor sabe um pouco da minha história, e esse primeiro momento da passada no edital, inclusive eu termino agora, terça-feira eu termino de bater o edital. Esse primeiro momento meu foi importante ter acesso a alguns assuntos por meu para mim ter uma noção de cada assunto, de cada matéria. E sempre a segunda passada, que vai ser por revisões, até para mim estudar por PDF questões vai ser melhor, porque a primeira passada eu tive noção por meio de videoaula junto com o PDF, acaba que você acaba entendendo o mundo daquele assunto, daquela disciplina, e quando você começa a ler PDF, a ler ou resolvendo questões, você consegue trazer à memória aquilo que você aprendeu. Então aquilo acaba ficando mais concretizado, ou seja, aquele vício que eu tinha de videoaula, já não vou ter mais, porque eu tive o primeiro acesso e muito péssimo fazer revisões por meio de videoaulas. Eu acredito que a videoaula seja em um primeiro momento, sendo que aquilo não pode ser mais constante, a não ser que você tenha uma dificuldade extrema, como eu tenho em exatas, que eu já te falei sobre isso, e é isso mesmo. Acredito que foi muito importante eu Perfeito, ter acesso à videoaula logo no começo. não, isso de fato porque, olha só, as videoaulas no início, cara, elas vão ser muito melhores sob o ponto de vista didático, isso sem dúvida. A didática de um professor te explicando sempre vai ser melhor do que a tua visão de iniciante sem experimentar aquilo, né? Então, se tu tens o primeiro contato, e é o que eu deixei registrado aqui, ó, momentos iniciais de todas as disciplinas. Só que o que que acontece? Dependendo do tamanho do teu desafio, esse momento inicial, ele pode ser um mês, ele pode ser 4 meses. Depende de várias coisas, né? Do tamanho do desafio, da carga horária que tu tens, da vontade que tu tens de fazer aquilo. Então, como o teu desafio é bem grande, né, Wallace? O teu desafio é a PRF. Por isso que esses meses foram se estendendo, isso é normal. Por quê? Porque tu tá naquele primeiro momento do estudo. E agora tu já percebeu, tu já fez tudo aquilo ali, agora tu vai começar a migrar para uma outra sistemática, daí tu vai ver que toda aquela didática que tu pegou dos professores, tudo aquilo ali te ajudou a formar um conhecimento sobre aquele determinado assunto, determinada disciplina como um todo. E agora tu vai precisar caminhar sozinho para dar velocidade, porque senão vai acontecer o quê? Tu acha que é sustentável tu fazer mais uma passada no edital nessa velocidade que tu fez?
provavelmente tu não acha isso, porque não vai ter como, tu não vai conseguir ver várias vezes, né? Então a gente tem que acabar abrindo mão de alguma coisa. É o momento experimental, beleza. Eu também acho, eu também fiz isso que tu fez. Não tá errado. Correto, correto. Então, as videoaulas eu vejo que elas são melhores no começo quando tu precisa aqui ter exemplos práticos, né, exemplos claros, ou quando tu não entende pela leitura. Só que ainda assim, tem casos aí que tu precisa de fato entender, contabilidade, né, como é a questão da PF, tem, sei lá, estatística, que é muito difícil tu pegar na mão se não tiver uma formação adequada. Então, tudo isso vai impactar nos teus resultados. Então, se tu não consegue lidar com isso no teu dia a dia, né, de uma forma lendo, cara, tu não tem outra saída. Tu tem que abrir mão da velocidade para depois tu entender, para depois tu ganhar tempo lá na frente. Então, vamos lá, deixa eu fazer algumas outras reflexões aqui, né? Trazer uma outra analogia agora, né? Eu estava fazendo uma pesquisa meio... Quer ver aqui, ó? Aqui, ó. Leitura. Aí eu estava pesquisando se existia algum animal que tinha visão de 360 graus. E aí eu descobri que tem, que é o camaleão-pantera. Tem um animal que tem a visão 360. Algumas pessoas dizem que os coelhos também têm, mas não consegui achar a informação correta. Mas esse camaleão aqui é uma representação da visão dele, né? Ele tem uma visão 360 e eu vejo que é uma analogia bem interessante quando tu vê aqui a comparação entre a videoaula, né, e a leitura. A videoaula, ela acaba te deixando alguns pontos cegos na frente, bem exatamente na tua frente, né? E quando você lê, tu tem uma visão 360. Eu fiz essa analogia aqui com os animais para ficar um pouco mais fácil, né? E como fala de visão, também fica bem mais adequado. Então, o que eu penso aqui, né? Penso sobre a leitura. Vamos lá. Eu acho que o PDF é muito melhor sob o ponto de vista da eficiência, tá? E a eficiência a gente tem que... Eu vou discutir depois aqui a parte de eficiência, mas eu vou mostrar aqui agora algumas informações também que eu encontrei. Tá? Vamos lá. Vamos discutir agora sobre velocidade do leitor médio, né? Quanto que um leitor médio vê de palavras por minuto. Foram essas informações que eu encontrei aqui, né? Crianças até a sexta série conseguem ler de 85 a 180 palavras por minuto. Um adolescente de 195 a 204. Aí os adultos, aí depende muito do hábito de leitura, né? Pode, sei lá, de ser 200 a 300 palavras por minuto até 1.000 e poucas palavras dentro de uma leitura dinâmica. Porém, a leitura dinâmica eu acredito que não seja a mais adequada para concursos, né? Talvez por uma reta final, mas não para estimular o aprendizado. Mas a gente tem que... a ideia que eu quero trazer aqui é que quanto mais a gente lê, mais a gente desenvolve esse hábito, mais palavras a gente consegue ler por minuto, e aquela pessoa que fica presa, né, aqui nessa sistemática só de videoaulas, e eu repito, não está errado, mas quem fica preso aqui, estar preso aqui é errado, né? Então, quem fica preso não se dispõe a aumentar esse número de palavras por minuto. Enquanto mais tu lê, mais tu desenvolve, melhora a tua escrita, melhora o teu português, melhora a tua capacidade de pontuar uma frase, de ter mais coerência, de ter mais coesão no teu texto, melhora tudo, né? E melhora também, principalmente, a velocidade que tu leva aí para ler as palavras por minuto. Aí eu peguei uma informação aqui, né, que bem interessante. Claro que vai depender da diagramação do texto e tudo mais, mas geralmente uma videoaula, pelo menos que eu vi dentro do mercado, para fechar um assunto inteiro de uma complexidade, ou pelo menos uma aula que os cursinhos trazem, de modo geral, aquele cursinho iniciante, aquele cursinho pré-edital, essa informação aqui bate mais ou menos com o número de tempo que tu levaria para ler 100 páginas, né? Depende, claro, vai depender muito do livro, mas a informação que eu encontrei é que um leitor médio leva aproximadamente 2,8 horas para ler 100 páginas. Então, claro, que a gente poderia até cortar isso aqui no meio, mesmo que fosse 50 páginas, depende da diagramação. Eu acho que é muito mais interessante você ler 50 páginas que fosse dentro de quase 3 horas do que ficar assistindo 2 horas e meia de videoaula. Por quê? Por conta dos pontos cegos, né? Dependendo do cursinho, e eu sei que tem vários cursinhos que têm uma qualidade bem baixa de conteúdo, uma qualidade bem questionável, tu acaba não aproveitando nada sob o ponto de vista dos resultados práticos, né? Porque às vezes o professor que está ali nem concursado, nem nada, ele é só um professor, entendeu? E não desmerecendo, mas é porque o professor, ele é professor, ele não é o cara que vai te dizer o que é mais
qual é a melhor forma de tu estudar. Ele só está te entregando conteúdo, ele está pouco se fudendo ali, se tu vai receber aquilo em 2 horas, em meia hora, não quer saber quanto tempo tu vai absorver, ele está ali para ganhar o dinheiro dele para dar aula, ponto final. Você tem que pensar sob o ponto de vista de eficiência, eficácia, né? Então, outras informações aqui, né? Páginas por hora. Aí a gente também encontra essas informações aqui, ó. Leitores lentos costumam ler até 30 páginas por hora, leitores médios até 40, e leitores rápidos até 60 páginas por hora. Aí a gente entra naquela questão, o quanto que vocês leem, né? Porque quanto menos você lê, menos ainda você vai se estimular a ler. Eu lembro que eu tinha o hábito de ler o dia inteiro, não, mas não de, sabe, não ler literatura. Hoje mesmo eu tenho dificuldade porque eu tenho outras tarefas e eu fico ali com aquilo na pendência, mas ler questões, ler letra de lei, ler PDF desses teus cursinhos aí que vocês têm, é tudo leitura. Isso tudo vai estimular vocês fazerem mais rápido. E por que a leitura é melhor? Sob o ponto de vista de longo prazo, né? Porque na hora da tua prova, tu vai chegar lá com um caderno de prova, às vezes, gigante, pode ser que sim, pode ser que não, depende da tua prova, mas tu vai precisar resolver aquilo o mais rápido possível para ter tempo de você voltar novamente e, se possível, mais uma vez. Foi o que eu fiz na minha prova. Eu fiz uma vez, depois voltei de novo, depois voltei de novo, e aí depois passei para o gabarito. Isso por quê? Porque eu lia muito, porque eu resolvia muitas questões. Talvez o índice de palavras por minuto seria muito maior do que a média. Porque a média, a gente está falando de Brasil, nossa média é baixa, né? Nossa média é muito baixa. Acho que não está, pelo que eu tinha visto ali, acho que o brasileiro médio não lê nem, acho que nem 2 livros por ano. Questão de volume, né? Então, 2 livros, dependendo da tua rotina, tu consegue ler em uma semana, 2 semanas, dá para ler, se tu tiver a rotina de leitura. Agora, o concurseiro que lê, nem que seja lei seca, apostila, questão, imagina só quantos livros vocês não estão lendo aí nesses meses. Imagina, o Wallace está desde janeiro, mas deve ter gente aqui que deve estar muito mais tempo estudando. Quem está estudando aqui há mais de um ano? Tem alguém? Ninguém? Pensa vocês, quantos livros vocês já não leram, né? Se fosse converter aí em páginas, se fosse converter todo esse tempo aí de estudo de vocês. Agora tenta ver se isso fosse feito por videoaula, depois tu faz ali uma regra de 3 e divide mais ou menos o tempo que vocês estavam gastando, para ver o quanto de leitura vocês teriam deixado para trás, o quanto de velocidade de resolução de questões também. Por isso que eu digo, quanto mais leitura a gente faz, mais rápido a gente lê. Quanto mais questões a gente faz, mais rápido a gente resolve as questões, mais rápido a gente, quer dizer, mais vezes a gente consegue resolver as mesmas questões, bater gabarito para técnica de prova mesmo, né? Por isso que eu estava até conversando com alguém esses dias aqui, não sei se foi alguém que estava aqui, mas foram uns alunos novos, questionando, pô, mas se a tua prova tem, né, agora já mudando um pouco de assunto, se a tua prova tem 80 questões, quanto mais perto da tua prova tu chega, mais próximo tu tem que estar de estar resolvendo mais de 80 questões por dia. Então, quanto mais próximo você está da sua prova, mais bagagem de leitura tu tem que ter acumulado para tu ler mais rápido, para tu avançar mais rápido, ter capacidade de fazer tudo mais rápido. Essa aqui é uma forma que eu gosto de enxergar, que a gente só consegue através da leitura. Vamos prosseguir aqui. Tirando esses dados aqui, né, cara? Vamos lá. Bom, eu estava falando sobre dificuldade de concurso, né? Eu tenho essa opinião aqui, de que concursos mais complexos, ali acima de 10 disciplinas, vão te exigir ver mais assuntos em menos tempo. Isso significa o quê? Que teu tempo é escasso, teu tempo é exatamente igual ao do concorrente, às vezes até menor, e quanto mais complexo, mais coisas você precisa fazer dentro do mesmo intervalo de tempo. Isso, claro, se você quiser ser aprovado mais rápido. Agora, quem não quer ser aprovado mais rápido, quem quer ter paciência, que tem tempo, não, eu quero passar 5 anos estudando para concurso. Aí, beleza, dá para botar videoaula todos os dias, dá para ficar aqui, nesse ritmo aqui, não tem problema. Vai passar? Vai, mas talvez demore um pouco mais do que o normal, né? Só para a gente ter essa consciência aqui. Então, quem tem aí 10 disciplinas, mais de 10 disciplinas,
O ideal é fazer essa transição aqui para as das videoaulas para a leitura o quanto antes, porque a gente ganha em diversos fatores, né? E agora a gente entra no tópico aqui, né? Que até o nome da aula estava escrito assim, ó, como estudar de modo eficiente. Aí eu acrescentei aqui o eficaz, porque a gente tem algumas diferenças, né? Entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. Então, quando a gente fala sobre eficiência, a gente fala sobre otimização dos recursos, né? Aproveitar ao máximo aquilo que você tem. Quando a gente fala sobre eficácia, a gente está falando já sobre os resultados, né? Fazer aquilo que deve ser feito em busca de um objetivo. Então, por isso que eu depois acrescentei aqui. Porque, vamos lá. Como que é estudar de modo eficiente, né? Quando a gente está estudando de modo eficiente e não eficaz, a gente está preocupado com o quê? Com o meio. Se a gente fosse se preocupar com os meios, cara, a videoaula ela é melhor. Sobre esse ponto de vista, ela é melhor. Por quê? Porque, sob o ponto de vista didático, tu tem mais oportunidade para entender uma coisa mais profunda, porque tem alguém falando isso de uma forma na oratória mesmo, né? A pessoa está falando aquilo para você, você está escutando, então tem mais oportunidade de você compreender, né, aquela situação. Mas, né, falando em resultados, talvez não seja a melhor maneira. Então, quando a gente fala de estudo eficiente, né, seria aquela relação de custo-benefício. O que é melhor para mim? Pô, vai me custar o quê? Eu ficar aqui sentado no computador, no sofá, e o benefício que eu vou ter, legal, vou ter um cara ali falando bem interessante, só que a gente não está pensando em resultado, a gente está pensando em aproveitar o máximo daquilo sem tanto esforço assim. Então, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando sobre relação entre resultados e recursos, fazer corretamente, né? Tipo assim, o método, são os processos, é a pessoa que está preocupada com as regras, com os processos, e não com o resultado. E isso é um problema, né? Seria o mínimo de perdas ou desperdícios. Vamos lá. E aqui dentro da eficácia, aí já é uma questão que eu bato muito aqui dentro, que é uma métrica de resultado, né? A eficácia, cara, tu tá preocupado com o fim, e não preocupado com o meio. Não preocupado se aquilo está sendo feito da maneira correta. A gente se preocupa aqui o quê? E é a visão que eu tenho, né? Que eu tenho dos estudos. Tu não precisa se preocupar com a forma exatamente que tu está fazendo, se aquela é a melhor forma. Tu tem que estar preocupado com os resultados, com os fins. Tu tem que cumprir o teu objetivo. Tem que atingir o teu objetivo, cumprir as metas. Realizar o que foi proposto, que é o quê? É o desafio da aprovação, é simplesmente isso. Por isso que não existem regras, eu sempre falo, não existem regras. Tu deve estar preocupado com o resultado. Aquilo tem que te conduzir a algum lugar específico. Então, quando até eu botei de forma equivocada, né? Como estudar de modo eficiente, eu substituiria por modo eficaz, né? Que a gente sempre tem que bater aqui nos resultados. É o sucesso na solução do problema. E eu vejo que esse sucesso, e aí 90% aqui da gente tá com uma dificuldade de concurso complexa, porque, querendo ou não, 9 disciplinas, 10 disciplinas, 12, 14, pô, tava vendo o CFO da PMDF, cara, 16 disciplinas, porra, é um puta de um desafio complexo, imagina, tu tá preocupado o quê? Com como é que tu vai aprender melhor aquela situação, tu vai preocupar com o meio que tu está assistindo, se aquilo ali é mais confortável para ti, se aquilo é mais, sei lá, se o custo-benefício sobre a perspectiva do esforço é melhor para ti, ou tu vai se preocupar se aquilo vai dar certo ou não, né? Então, dadas essas considerações, eu vejo que estudar por aqui, né? Por aqui acho que é o melhor caminho que a gente vai ter. E é claro que a gente vai ter vão haver as exceções, tá? Então a gente tem que prestar atenção, por exemplo, né, quando o Wallace falou, porra, mas exatas ali, né, o Wallace tem físico, o Wallace tem raciocínio lógico, aqui também dentro da PC a gente tem raciocínio lógico, esse tipo de conteúdo, eu não, de forma alguma eu diria que aquilo ali está fugindo de ser eficaz, né, eu vejo que manter um estudo por videoaula, desde que seja de resolução de questões, é bem interessante, porque tu está aliando, né, portanto, o resultado prático quanto à conveniência. É mais fácil, às vezes em 5, 10, 15 minutos o professor elucida um negócio que se tu ficar tentando ler, tu não consegue. Então, é um feeling mesmo que tem que ter. Só que aquele negócio não pode te custar 3 horas, né? Pô, um assunto não pode te custar 3 horas por dia. Às vezes é o que tu tens
para estudar naquele dia. Então, não sei se alguém ainda está tentando martelar essas videoaulas aí, mas se for fora talvez ali dentro daquela português, raciocínio lógico, contabilidade, física, até informática, cara. Informática, dependendo da complexidade de prova, dependendo da prova, o desafio é bem maior, né? Poderia ser até uma disciplina aí a ser considerada. Eu não sei quem está tentando, se tem alguém que está tentando fazer informática por leitura. Alguém aqui já tentou? Se puder me dar um feedback e me dizer como é que foi? Por leitura, tá? Eu fiz, eu tive acesso à leitura da informática e eu não tive dificuldade em entender, não. Até porque que eu estava analisando o conteúdo de informática da PRF 2021, não foi tão complexa, não. Não Mas foi tu estudou por técnica. leitura? Assim, eu tive acesso à videoaula, mas em boa parte eu estudei pelo PDF. Inclusive, esse PDF que eu tenho é em mapas mentais, bem resumido, bem detalhado, que quando eu ia resolver as questões, eu não tive dificuldade, não. É tanto que se o senhor ver lá nos percentuais do tutoring, você vê que a pontuação não é tão ruim, é uma pontuação boa. Show. Cara, eu tinha essa dificuldade, eu já não conhecia. Não conhecia, não conseguia. Eu não conhecia nenhum material que fosse bom o suficiente para ler, só que o meu concurso era bem diferente, né? O concurso do CFO, na época que eu fiz, ele tinha uma característica muito específica. O da PRF já tem um histórico muito bom, talvez os materiais já sejam direcionados assim. Mas, por exemplo, pegando o gancho ali que a Mariana fez aqui nos comentários, ela falou assim, né? É muita informação, mas resolvendo questões dá para fazer um filtro melhor do que focar. Não sei se tem de direito, mas acho que é isso que eu fazia. Eu não conseguia ler, a minha apostila era muito confusa, assim, muita informação, e aí eles pegavam, tipo, prints de telas e jogavam ali, escreviam um monte de coisa, e aí tu não conseguia visualizar aquilo na prática sem abrir o sistema, e eu pensei, putz, cara, em vez de eu pegar esse tempo aqui, eu não fui pro lado de videoaula, sabe? Eu não fui, porque não era necessário, o meu concurso não era necessário. Agora, se fosse para PF, tem alguém aqui da PF? Não, né? Acho que não. A gente já teria uma dificuldade bem maior, que nem foi o caso da polícia científica, né? A Moniza fez, eu não sei se alguém mais aqui fez a polícia científica, a prova de informática. Porra, tinha que ser um cara muito foda na informática para tu poder acertar aquelas questões ali. Então, nesse teu caso, cara, pode ser que teu material esteja bem adequado, né? Porque tem um histórico de banca mesmo, né? O teu caso ele é bem consolidado já, né? Agora pega um material de, sei lá, vai estudar para um concurso aí que não tem banca, sempre cada vez que tem uma prova tem uma banca diferente. Cara, os materiais de informática vão ser bem confusos, né? É a visão que eu tinha. Aí eu encontrei uma forma de fazer só questões mesmo. Minha rotina de informática era resolver 50, 60, 100 questões e resolver o meu problema. Só precisa resolver o teu problema, entendeu? Tem que cumprir o objetivo. Ali na prova da PRF 2021, o conteúdo mais cobrado foi internet, extranet, intranet e segurança da informação, que não chega a ser um assunto tão complexo assim, de difícil entendimento. Sim. E é Agora tu tanto que vai. só foram 7 questões, se não, foi 7 questões de informática da PRF. Sim, aí tu busca na UPF a prova da PF. Cara, Misericórdia. foi muito difícil, cara. Muito difícil. Ô, Tenente, aproveitando aqui a oportunidade, eu acredito piamente que o senhor conhece Antônio Pedro. Ele gabaritou as questões de informática da prova da PF 2021. É tanto que ele passou em primeiro lugar. Segundo ele passou em primeiro lugar, estudando apenas por videoaula e resolvendo questões. Mas Informática? depois, sim, Ou mas tudo? depois tudo. Depois que eu fui pesquisar um pouco a história dele, junto com até Rosimar, uma PF também falou que o cara ele se formou na UNB, que é uma faculdade que faz a prova do CESP. O cara é filho de policial federal. Aí eu parei e pensei, porra, então tá aí o motivo. O cara já veio com uma bagagem forte, estudando em uma faculdade que elabora as provas do CESP. O cara já tem já uma habilidade com questões, por isso que ele conseguiu passar
estudando só por videoaula e resolvendo questões. Cara, eu não conhecia ele, tá? Não conhecia ele. A Rosemara eu conheço ela. Agora, porra, isso é muito de pessoa para pessoa, né? Cada vez mais, pelo que eu pesquisei, as pessoas, a ciência, né, explica que os estímulos, quanto mais, de mais fontes vierem, mais fácil o aprendizado. Não que eu sou mais visual, eu sou mais sinestésico, eu sou mais aquilo. Isso eu acho que tem caído por terra, esse negócio. Mas ele, cara, porra, só videoaula e resolução de questões, daí tem que ver quantas horas ele tinha por dia. Se ele falar que tem 3 horas, pô, aí ele é um cara foda. Agora, se ele falar que tem 10 horas, aí eu também acho tranquilo. É muito do tempo, né? Pô, se o cara tem tempo, se eu meter videoaula, 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 questão, cara, se tu tem 8 horas para fazer isso por dia, beleza, né? Isso aí não me surpreenderia. Agora, se fosse 3 horas por dia, aí eu já acharia um cara que é um cara fora de série. Depois o senhor vai no YouTube ver lá a entrevista dele pro Estratégia. Ele vai dar essas informações. É tanto que Rosimara, ela saiu da PF. Ela saiu da PF e ela é uma mentora que ela mete o pau em concurseiro que estuda o videoaula. Ela chama concurseiro que assiste videoaula de bunda mole. A gente conhece ela. Ela é doida, velho. A bicha é doida. Sim, conheço. Não, mas de fato, cara, não é errado. Não é errado, tá? Tem que ver também os resultados que ela teve, né? Isso aí a gente precisa ver. Ah, fui aprovado, tá. Mas tem gente que foi aprovado fora das vagas, tem gente que foi aprovado lá em cima. Tem uma distância muito grande, né? Muito grande entre. Pô, eu assisti a videoaula, mas muito pouco. Muito pouco. Mas eu passei lá em cima. Então, isso tudo é muito variável, né? Pô, às vezes isso é mais uma questão de posicionamento no digital do que uma crença de fato dela, tá? Isso tudo é variável, tá? Isso aí às vezes não é de fato, às vezes ela usou videoaula e tá falando aquilo, tá? Mas não, ver rede social não dá pra gente se basear em tudo também. Até mesmo essas entrevistas, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que olhar mais para a realidade. Mas eu sei, eu entendo, eu conheço ela, eu sei qual que é o discurso, eu tô por dentro. Mas eu gosto do método dela, o método dela é bem bom, é um método que é muito parecido com o nosso método aqui, tá? Ela fala sobre autonomia, sobre. Só que, claro, a gente não tem um discurso tão agressivo assim, né? Mas a gente. Eu conheço. Cara, se tu fores olhar tudo que ela prega dentro do curso dela, que é aquele. Como é que é o nome? É o que eu O que eu faria. faria? O que eu faria. Exatamente tudo aquilo que a gente prega aqui dentro. Exatamente tudo aquilo. Absolutamente tudo. E eu nem conhecia ela, tá? Eu fui conhecer agora porque, coincidentemente, ela também é aluna de uma mentoria que eu também sou. Do Gabriel Russi. Só coincidentemente fui conhecer ela agora. Eu vi que ela já tá desde 2021, se não me engano, 2020, ou bem antes, né, cara? Só que eu não estava posicionado nas redes e a gente já fazia aquilo desde 2017. Então, é exatamente o mesmo método de fato, tudo aquilo que ela prega, para quem não segue ela, cara, é o que de fato existe. E o que de fato acontece para quem está lá entre os primeiros. É quem briga mais por saber fazer as coisas, quem toma o estudo, né? Quem traz o foco do estudo para vocês, né? Trazer como o domínio, o controle, o protagonismo do estudo para você mesmo. É o que a gente faz aqui na mentoria. A gente cada vez mais entrega a responsabilidade para vocês, porque a responsabilidade não é minha, não é da Moniza, a gente já passou, essa responsabilidade não é nossa. A gente está aqui como alguém que vai ajudar vocês, mas, pô, digamos assim, não existe mais mentoria, não tem mais essa conversa. Cara, se não existisse, né, sempre vai depender de vocês. E esse é o discurso dela, e eu boto muita fé, ela faz isso muito bem, e é o que a gente transmite aqui. Todo mundo que se voltar lá no conteúdo que a gente tem aqui dentro da área de membros, qualquer hora, se tiverem tempo, acho que é muito difícil ter tempo, mas se vocês olharem para trás e verem aquele conteúdo que vocês assistiram, talvez vocês. É normal esquecer, mas se vocês resetarem e olharem de novo, vai ser sempre assim, ó. O discurso, a responsabilidade é sua, você tem que ser proativo, você tem que ter autonomia para tomar a melhor decisão você mesmo. Cara, a gente tem, eu e a. Como é que é o nome dela mesmo? Esqueci agora. A Rosemara, né? Eu e a Rosemara temos exatamente o mesmo ponto de início e o ponto final, exatamente o mesmo. Agora, assim, a única coisa eu até citei quando entrei na mentoria, a fala dela, que ela fala que o método dela é capaz, né? Que ela fala que tem como provar
E ela faz até desafio, olha, se você está na minha mentoria, se você não passar, eu devolvo o seu dinheiro. Ela fala que com 3 meses a pessoa consegue passar em concursos públicos. Ela também já meteu pau em estudar só por questões, porque estudo por questões só serve para curso de prefeitura, agora curso de grande complexidade não vá que você toma pau. Ou seja, ela tem Cara, eu passei várias. num concurso. Não, isso é nada a ver. Eu passei num concurso mais complexo que o dela e fiquei só por questões, pô. Passei melhor classificado, isso não existe, É por isso que eu entende? falo que são várias mentorias com vários tipos de metodologia que chegou um momento que eu tava doido, assim, que eu, antes de entrar aqui, eu falava, porra, velho, qual é o certo então? Como é que eu vou estudar? Porque um fala uma É, coisa, não. um fala outra. Você entendeu, Tenente? É, a gente tem que tomar cuidado, cara. Tem coisas que eu sou mais agressivo, eu falo que de fato é porque é. Agora, pá, não, só estudar por questões, pô, eu tive um resultado melhor que o dela, como é que não? Aí é difícil, hein? Claro, vai ter gente no meu concurso que passou com 2.000 questões também. Só que eu fiz 70, depende. Cara, talvez eu seja limitado, mas eu só fiz questões, entendeu? Não sei se eu que sou limitado que eu tenho que fazer 70.000 questões para passar. Pode ser que sim, algumas pessoas podem ter mais facilidade. Isso é que ela fala muito sobre a perspectiva científica, né? Ela fala muito sobre a parte. Cara, ela fala muito sobre neurotransmissores e não sei o quê, entendeu? Ela tem esse discurso mais para esse lado, mas isso é tudo questão de volta, posicionamento, a questão. Porque na prática, todo mundo vai aterrissar no mesmo lugar. Esquece, os caras, sim. Ninguém que quer saber de nome científico, ninguém quer saber nada disso. A gente quer saber como é que faz, por que que eu faço, como é que eu faço e onde que eu vou chegar com isso. Não sei, se vocês quisessem ter aula de neurociência ou alguma questão mais aprofundada, vocês não estavam aqui, né? A gente trabalha essa parte de o que fazer, por que fazer e onde que eu vou chegar com isso. E se tu for ver, eu não conheço, tá? Não conheço. Eu conheço o discurso, mas eu não conheço o método, o discurso, mas eu não sei como é que é de fato aplicado na prática, né? Mas não vai fugir disso aqui. Não tem como fazer mágica quando a gente está estudando para concurso, sabe? Não existe mágica. Vai ter gente aí que passou, cara, tem gente aí que tem aprovado em 15 concursos fazendo coisas diferentes, entende? Só que essa questão de se alimentar, beber de várias fontes de informação é muito complicado. É muito complicado. Hoje eu tenho essa dificuldade também, porque quando a gente quer estudar alguma coisa, pô, pensa aí vocês no mercado de marketing digital. Cara, se tu digitar no Google, daqui a pouco vai ser bombardeado por um monte de anúncio, né, sobre várias coisas. E quem estuda para concurso é bombardeado por vários anúncios de concurso toda hora, né? Então tu vai ver, pô, um cara vai te falar uma coisa, outro vai te falar outra, o outro vai te falar outra, o outro vai te falar tal coisa. Isso acho que em todas as áreas, né, cara? Eu estou nesses dois nichos aí, o que eu vejo fica limitado a isso. Mas sempre o grande volume de informações sempre vai trazer para vocês essa dúvida. Por isso que, inclusive, eu fiz um vídeo esses dias aí no YouTube sobre o que é uma mentoria e quando que você deve contratar. E lá eu falei, pô, seleciona uma pessoa para tu escutar e vai até o final. Né? Se é claro, a pessoa que tu selecionou tem que ter tido resultado, não vai selecionar uma pessoa aleatória, né? Mas eu acredito nisso. Talvez o momento seja de não ficar escutando tanta gente, cara, tá? Porque eu lembro que quando eu estudava, cara, eu escutava só uma pessoa, só o Fernando Mesquita, eu só escutava ele. O restante eu nem olhava porque eu não concordava e pronto, eu olhei para um lado só, fui lá e fiz, entendeu? E isso não, eu não tô dizendo que tem que ser exclusivamente para mim, tá? Pelo amor de Deus, não é isso, tá? Nunca foi esse o meu discurso. Você tem que olhar para um lado, acreditar no negócio e fazer. Depois que vocês vão fazendo, aquilo ali acontece, né? Daí o problema pô, é que nem aquela aula que a gente falou, tratou aquele dia, né? O problema de você mudar de cargo, de área-alvo e de método também, né? Aqui dentro tem muitas pessoas que estão ainda em processo de transição, né? Por exemplo, alguns começaram hoje, recentemente, por exemplo. Ó, aqui na sala, os que começaram mais recentemente foi a Tamara, a Helenice e o Ivan. Foram os que entraram mais recente. Eles estão na primeira etapa da nossa metodologia. O Wallace vai virar a chave daqui a pouco. O Davi já virou, entendeu? E o restante do pessoal aqui também tá em processo de chegar ali. Então, isso tudo
por exemplo, agora imagina se vocês pegam e, não, vão escutar outra pessoa. Aí vocês vão cortar o resultado, né, ou pelo menos o processo para alcançar o resultado no meio, e vão falar, pô, mas não funcionou. Mas vocês nem se dispuseram a fazer aquilo, né, do início ao fim, não se dispuseram a percorrer o mesmo caminho. Porque aquilo que a gente trabalha aqui é o mesmo caminho que outras pessoas já percorreram, tá? Não foi só o meu caminho, tá? Não é só o meu caminho. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Deixa eu só achar aqui. É bom sempre a gente lembrar de algumas coisas aqui, quer ver? Vamos lá. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês não é da minha cabeça, não é uma coisa assim, faz porque eu também, porque só eu fiz. Não, cara, aqui, ó. Sempre falo pro pessoal, ó, quer ver, ó? Ó, o Maicon. Maicon ficou em primeiro, segundo, sexto, 24º, 54º, ficou mais em outras fases de outros concursos. Ele é aluno da nossa mentoria. Sabe? Não é propaganda, eu tô falando para vocês. Quando vocês forem olhar para um método, olhem também para... Pô, não é olhar para o cursinho preparatório. 50 mil aprovados. Pô, é de sacanagem, né? Cursinho preparatório nem tem método, né? Só eles botaram lá, viram o nome do cara na lista, o cara comprou o cursinho e desconecta, né? Eu tô falando de casos reais, né? Por exemplo, o Isaías aqui, é o nosso colega. Sexto colocado. Diógenes, pô, concurso difícil aqui, ó, CFO, 36º. Aí tem o pessoal aqui, ó, a Moniza, 2 aprovações, o Jorge, o Wellington, o Léo, o Júnior aqui, o Wilson. E, cara, isso aqui é uma leva da mentoria anterior. E, cara, eu vou te dizer que fora essas pessoas aqui, ó, sabe quantas pessoas a mais tinha aqui dentro? Talvez 2 a mais? Era pequena a mentoria. Quase todo mundo passou, tá? Tinha quem a mais aqui? Tinha mais uma moça, acho que mais um cara. Pronto. Tem o Luiz, que passou também para a Guarda Municipal, tá na Isso, mentoria. isso. Isso é o Luiz. Era exatamente o Luiz. O Luiz tá aqui, né? Ó, tá aí, o Luiz mandou um Opa, joinha. tô aqui. Então, isso eu tô falando de histórias reais, né? Então, agora a gente tá com uma turma maior e, porra, tô mostrando pra vocês que quem escutou a gente foi lá e fez, né? O Luiz também tá aí, ele lembra da mentoria anterior, né, Luiz? Porra, Sim, usei ela para passar nos outros de prefeitura que eu passei também. não foi mais claro? Tu não teve mais clareza naquilo que tu tava fazendo? Sim, adiantou bastante. Se eu não tivesse feito pelo teu método ali na época, eu acho que eu não teria aprendido nada do que eu sei hoje de direito e algumas coisas que eu sei, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o Wellington também. O Wellington, olha só que maluco, olha só. Ele vem aqui, passou aqui, né? Entrou para soldado, já pediu baixo e voltou para mentoria. E é isso que se chama de coragem, né? Coragem. Entrar no negócio, sair e depois voltar e vida que segue. Isso é coragem. O tenente, todos esses que foram aprovados na sua mentoria, todos eles começaram do zero ou eles já vieram de outras aprovações? De outras aprovações, Sim, tipo assim, por exemplo, Isaías, ano de polícia, não é isso? ele era soldado já. Se não me engano, ele Ele era soldado, entrou em mas ele era exceção. 2024, ou em 2014. Ele era exceção. Ele foi o único que já era soldado. O restante, a Moniza não era. O Luiz também não era, o Wellington também não, Então o Maicon também não. Então todos os outros, em exceção de Isaías, todos os outros entraram na sua mentoria do zero e obtiveram aprovação, é isso? Não é bem do zero, cara. Às vezes alguém já estava estudando de alguma forma, mas sem aprovações. Entendi. Entende? Eu digo pela questão de... Eu não estou falando que aqui é o melhor lugar do mundo, eu não estou falando isso. Sabe? Longe de mim falar um negócio desse. Eu estou falando que por questão de seguir, né? Seguir o método, só isso. Mais nada. Só de confiar num processo específico. Porque senão, às vezes, tu sai de um negócio... tivemos, inclusive, eu não vou falar que não, mas aqui dentro, recentemente, tivemos pessoas que não se adaptaram ao método e saíram. E tá tudo bem. Só que o percurso talvez seja mais longo, entendeu? Como já vinha sendo longo. A gente tem Tipo que assim, encurtar. na sua mentoria já teve tipo um cara como eu que entrou extremamente do zero mesmo,
e aprendeu com sua mentoria e teve de fato a aprovação, tipo assim, entrou como eu, sem experiência nenhuma de prova, de concurso, de nada. É tipo como uma criança que nasce ali e vai aprender para ser alguém na vida. Eu falo tipo nessa visão, entendeu? Sim, a Moniza tá com o dedo coçando ali para falar. Ó. Você entendeu? Eu mesma, a militância que passei em concurso, cara. Eu não. Porra, peguei recuperação em todos os anos do ensino médio. Não sabia fazer uma conta de dividir, não lembrava de nada. Estudei do zero. Eu comecei a estudar na televisão de casa, assistindo vídeo na TV de casa, antes de tudo. Então, eu comecei do zero. Opa, caiu a bateria dela. Mas é isso aí, Wallace, não tem? Eu lembro que eu estudava aqui, ela não entendia muito bem, ela não sabia nem o que era estudar para concurso. Aí eu passei e ela passou, e foi passando e passando. E é isso. A Moniza começou do zero também. Não sei, o Entendi, restante do pessoal entendi. não está aqui. Eu não lembro exatamente, né, na época, qual foi o ponto de partida de cada um, cara. Pô, porque isso aí foi 2020, sabe? Não lembro. Eu sou ruim de memória, cara. Não lembro qual que foi o ponto de partida. O Luiz Fernando, pô, não sei se ele, qual que era o ponto de partida dele lá em 2020, 2021. Se puder falar aí, porque ele passou em outro Claro, concurso aí. claro. Quando eu comecei ali a mentoria contigo na época, ali em 2021, acho que foi, né? Eu não sabia nada também. Eu comecei ali do zero. Tudo que eu peguei ali de como estudar, quantas matérias e a revisão e tal, foi na tua mentoria ali, no caso. Porque antes de começar ali contigo, realmente eu estava atirando para todo lado, eu não sabia como estudar, como separar a carga horária, nada. Então, depois que eu entrei na mentoria, até só para ter uma noção, né, que no mesmo mês ali que eu comecei a mentoria, em seguida eu comecei a faculdade de Direito. Só que quando eu entrei no primeiro semestre, por eu ter feito esse método ali do João, né, do Lisboa, a parte de direito, quando eu cheguei na faculdade, eu já estava mais adiantado ainda do que o pessoal de quinto semestre que estava fazendo as matérias comigo. Então, ajudou muito, assim, para mim, pô, abriu assim, como é que eu vou te dizer, ganhei uma experiência que talvez teria demorado bem mais, sabe? Claro que eu ainda não estou 100%, e agora, como eu tinha parado de estudar e estou voltando, então parece que eu estou voltando desde o início. Mas esse método aqui, cara, se tu focar nele ali, fazer o que as metas diárias e tudo, cara, pode ter certeza que tu vai passar. Eu só não passei na PM porque eu não continuei. Eu parei, foquei em outros concursos municipais, mas se eu tivesse focado só para soldado da PM ali, eu teria passado, com certeza, usando esse método. Show, é isso aí, cara. Não tem muito segredo, né? Só que talvez alguns não tenham chego ainda onde a gente quer que vocês cheguem, mas também tem que pensar, né? Esse é um projeto, qual que é o nosso projeto aqui, né? É dar autonomia para vocês, é manter vocês cada vez mais com clareza do que vocês têm que fazer, do próximo passo, né? Para vocês depois caminharem sozinhos, que vai ser necessário. Não sou eu que vou trazer todas as soluções aqui para vocês a todo momento, e se alguém falar que vai conseguir trazer, tá errado, que a pessoa está mentindo. Não existe, não tem como eu te entregar todas as soluções de tudo a todo momento, porque quem é o responsável por memorizar e estudar são vocês, não sou eu. Né? A gente traz aqui o caminho, traz reflexões e vocês vão pescando aquilo que serve para vocês. Se alguém fala diferente, porra, a pessoa tá de sacanagem. Não existe, pô, técnica de memorização que vai te fazer reter mais informação. Para com isso aí, cara. Tu tem um concurso com 14 disciplinas, vai memorizar o quê, cara? Vai memorizar 200 tópicos? Tá de sacanagem? Não é assim que funciona o negócio. Mas, pessoal, a aula de hoje era voltada para leitura, questões, e agora a gente pode usar isso se alguém quiser tirar alguma dúvida. Acho que o objetivo foi cumprido, é para mostrar para vocês que não existe certo, não existe errado, existe o que é mais eficaz, né? Aquilo que te traz mais para perto do objetivo ou não.
Alguém tem alguma situação aqui particular de estudo que queira trazer, alguma dúvida, alguma reflexão? Fiquem à vontade aí. Manda, Jorge. Boa tarde aí a todos. Boa tarde, tenente. Eu iniciei o método, acho que faz mais ou menos 2 semanas. E antigamente eu estudava a maioria do tempo, assim, só por videoaula. Era 90% videoaula, então não sobrava tempo para questões. Agora, assim, eu estou bem mais autônomo do que antes, então eu pego o assunto ali, eu vejo se eu já souber o básico dele, eu já vou direto para questões, depois eu vou pegando ali e fazendo meu caderno de erros e já deixo preparado para depois já colocar os erros no material, né? E alguns conteúdos que eu não sei tanto, eu opto por ler o PDF e o que eu não entender no PDF, aí eu vejo ali mais ou menos o minuto da aula, que marca ali do lado do PDF, e vou para esse minuto ali para tirar essas dúvidas. E antes eu levava 2 horas para ver 4 videoaulas de um assunto só. Agora, se o assunto tem 4 videoaulas, eu consigo ver em 30 minutos, 1 hora no máximo, porque eu vou direto nos pontos que eu não entendi. Então, isso, querendo ou não, ganha bastante tempo. Basicamente, antes eu estava... Meu edital, se eu fosse fazer ele mesmo ali, conseguir finalizar, eu acho que ele levaria um ano, 6 meses, do jeito que estava. Isso, e, ô Jorge, isso que tu não está nem aplicando o método de fato, né? A gente só está modulando alguns comportamentos, né? A gente não está falando de método. O método depois a gente vai virar a chave ainda para o método. Mas isso talvez seja só a percepção. Tu já mudou a percepção sobre o que faz mais sentido, o que é mais rápido, o que é mais devagar. Isso só por si só, cara, tu já pega o teu tempo e otimiza ele, porque em vez de tu transformar, sei lá, digamos, 3, 4 horas, tem gente que consegue transformar 3, 4 horas em meia hora de aproveitamento, né? Tu pode realmente pegar aquele teu tempo e aproveitar para alguma coisa que de fato sirva para chegar mais perto do resultado. Tem Mas, até um aplicativo que ele é mais ou menos como se fosse uma inteligência artificial, que eu pego normalmente PDF de lei, eu jogo nele, ele faz ali um mapa mental. Não é o ideal, obviamente tem que cada um criar o seu mapa mental, mas eu faço isso, leva mais ou menos 5 minutos, consigo ler o material em mais 5 minutos e sobra mais 50 minutos para me fazer questões. E com as pô, legal. questões ali, eu sei que futuramente eu posso já ir moldando esse mapa mental, ou posso criar um do zero, então já ganha bastante tempo também, né? É uma forma de autonomia que tem a tecnologia usar a favor, né? Pega ali Legal. 5 minutos, ele faz sozinho, depois eu só leio por cima e já vou direto para questões. Legal, cara. Qual que é o nome desse aplicativo ou site? É É interessante. Mapify, o nome dele. Vou até mandar no Mapify chat. com Y no final? Isso. Ele tem um limite ali, depois de um tempo fica pago, mas se a pessoa tem várias contas ali no e-mail, dá de criar vários. Tipo, eu estou usando basicamente uma conta de e-mail para cada matéria. Eu tenho várias aí, né? Aí eu consigo ganhar bastante tempo nessa parte também. Então, antes do meu concursos ali, eu fazia 100 questões no máximo, assim, na semana, a cada 2 semanas. Ontem, se eu não me engano, sábado, eu fiz quase 200 questões. Só não cheguei em 200 questões porque o último assunto eu não consegui achar questões dele. Eu sei que se eu fosse, assim, se eu conseguisse ainda aperfeiçoar mais um pouquinho de tempo ali, chegava a 300, 400, 500. Não, isso tu vai chegar, cara, porque depois a gente vai mudar a lógica do teu ciclo de estudos, ele vai ser mais acelerado. Tu vai chegar bem rápido, cara. Isso é só questão de tempo, tá? Mas que bom que tu já percebeu que tu é o responsável, entendeu? É tu que é o responsável. Não tem como outra pessoa abrir e pensar para ti, pô, se eu fizer o mapa aqui rápido, eu ler dessa forma, vai ser diferente daquilo que todo mundo faz, e vou poder pegar esse meu tempo livre e fazer outra coisa. Isso é só percepção, sabe? Isso é só uma percepção que tu tem que ter, e o que todas as aulas que a gente busca trazer aqui é justamente para causar esse impacto, para mostrar que tem pessoas fazendo coisas diferentes de vocês, ou diferente dos demais, que essas pessoas alcançam os resultados de forma mais rápida. É isso daí. Eu abri esse Mapify agora, é esse daqui, né? Aqui, ó. Deixa eu ver. Eu uso a opção dele ali que é só subir o PDF que ele faz automaticamente, tipo. Ele puxa o PDF, faz o mapa. Isso, por exemplo, eu fui lá, salvei o artigo 1 até o 5º da Constituição, aí eu lanço o PDF aí nele e ele já faz. Aí ele tem ali
basicamente um número de crédito que pode usar assim, só Sim, porque se trocar de conta reseta, né? Basicamente. Então, entendi. Aí tu e usa, depois dá de copiar ele. tu upa o PDF, ele sai distribuindo aqui as E ramificações. aí depois eu posso Ah, copiar ele e lançar lá naquele site que tu me mandou, que ele também é de mapa mental, aí lá eu consigo colocar em pasta, cada uma no uhum. seu conteúdo. Sim, eu tô usando esse aqui, ó, só que esse aqui é pago, né? Acho que ele é, putz, tem em dólar Bem ainda, mas não é massa. tão caro assim. Só que eu não sei se compensa, né? Eu uso porque eu gravo vídeo para o YouTube, a gente bota aqui e a gente vai guardando tudo. Mas para estudar, não sei se compensa. Pode ter opções melhores. Mas que bom, cara. Ó, tá vendo? Uma solução que tu achou. Eu tava usando aquele Go Conquer na época, que era bom, não tinha tanta propaganda, não tinha essa inteligência artificial que tinha hoje, né? Aí evoluiu muito rápido. Mas o fato de tu ter, às vezes, um contato assim com a disciplina, depois um contato. Porque assim, ó, se tu lê isso aqui, é um contato via leitura, só que é um contato totalmente esquematizado, ramificado. Porra, é um contato de E qualidade. depois dá de personalizar também, né? Só Sim, vou claro. colocando mais informações ali. Eu coloco, acho que se eu não me engano é MindMaster, que dá de dividir por pasta de cada matéria. É esse aqui, ó. Peraí. É o que eu uso. Esse aqui, ó. MindMaster. Aí tu Ele pode divide por jogar pra pasta. cá, né? Aham. Dá pra jogar por pastas aqui, né? Aí eu crio a Análise, pasta e informações. Aí pronto, a gente consegue. É bem bom. Esse aqui eu não lembro quanto que custa, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, pra eu achar agora esse aqui agora. Eu tenho pago, mas dá pra fazer outro upgrade, ó. Ah, tá aqui, ó. Pessoal, eu uso o pessoal, é $3,50 por mês. Vê se compensa ou não, né, cara? Aham. Mas dá pra fazer mapas mentais ilimitados. E aí, só que o problema desse aqui, cara, é que eu gostava de usar mapa mental com imagens. E aí, depois, o que eu fazia? Eu fazia no Go Conquer, jogava depois no Paint, salvava eles todos em PNG, e aí jogando imagem por cima lá por lá mesmo. Então, aqui dentro, para tu botar imagem, esse aqui só aceita 2 anexos por mapa. Teria que botar. Acho que não. Teria que pagar mais caro, cara. Aí eu não lembro se tem que ser esse aqui ou esse aqui, mas daí começa a ficar muito caro, que começa a ficar R$ 30, esse aqui começa a ficar bem mais. A, a Helenice também tá com a mão levantada aí. Pode falar, Helenice. Não tá saindo áudio. Ah, pode mandar por escrito aqui então. Pode mandar por escrito. Quanto isso aqui o Amantino tinha mandado, né? Eu ainda sigo com uma carga de aulas por vídeo. Faço grande parte das matérias através da leitura. Como a leitura e o linguajar e os assuntos são novos, eu apanho em certos assuntos e aí eu tiro dúvidas assistindo aulas. Exemplo que tenho recente é no Direitos Humanos, onde tinha dúvida entre diferenciar direitos humanos, Convenção Interamericana, etc. Cara, isso é um ajuste constante mesmo. Tu vai ter dificuldade em diversas disciplinas diferentes. Se tu tem ali tutoriais, digamos assim, dos assuntos mais rápidos, porra, vale a pena. Eu gostava de assistir videoaula também para aprender sobre esses temas aí que são mais difíceis. Pô, direitos humanos é chato pra cacete, cara. Direitos humanos, porra, é um negócio todo complicado, todo truncado, um monte de legislação internacional, entendimentos ali bem totalmente diferentes do que é estudar as tuas disciplinas do dia a dia, né? Não é muito, não é aqueles artigos assim, objetivos, né? São coisas bem mais complexas. São abstrações assim absurdas, né? Ô, Helenice, quer mandar escrever no chat ali pra gente? Pode escrever.
A Marina também mandou ali, ó. Ainda estou me adaptando dessa forma, porque estava muito acomodado em videoaula, o que não me permitia praticar. Exatamente. O problema da videoaula é que é quando que tu vai fazer a questão, né? E também é muita questão de costume, né? A gente é muito acostumado a assistir alguém explicar a matéria desde, sei lá, a primeira série. Então é uma questão de treinar o cérebro a se acostumar à leitura também, né? Ou se acostumar a não ficar só na videoaula. Então é costume. No início ele é tudo muito difícil. A gente não tem o costume de estudar todo dia, a gente não tem o costume de ler todo dia, a gente não. É muito difícil, é tudo muito difícil. Então é questão de resiliência, tem que ficar, insistir muito, né? Ô, Davi, tá ouvindo a gente? Positivo, Terence. Daí, irmão, como é que tá? Mudou lá aquela questão das cores lá, conseguiu pegar ali a visão? Ah, sim, eu não tô nem mais usando a outra como referência. Só tô indo agora para virar o edital uma vez e fazer um simulado para ver como é que eu tô, para começar as revisões, enfim, né? E aí ter a outra como referência. Realmente, olhando pro edital, o comando faz muito sentido, né? Tinha algumas revisões ali que eu tava indo para sétimo e não tinha visto outros assuntos, né? Pois é, Então, exatamente. Esse que é o vamos fazer perigo, né? muito. Por isso que a gente não solta desde o início, sabe? Nessa parada aí, porque pô, a chance de se perder, pô, é muito grande, cara. Imagina, É, deixar tudo para fora aí, né? Tudo sim, não, não, tipo, pode falar. que nem a Moniza falou, né? De início é muito difícil a gente pegar esse hábito de estudar, né? É muito, pô, ler e ficar 3 horas ali estudando, agora se torna muito mais fácil. E com a revisão por cores, ali a gente consegue pegar um assunto e revisar, 2 assuntos, três. Às vezes não usar as 3 horas, o dia tá corrido, mas a gente consegue revisar alguma coisa, né? Fica muito dinâmico. Muito, tu seleciona o que tu quer, né? Você seleciona ali e vai e faz. Faz o que dá, Exatamente. faz a mais, faz a menos, mas aí tu mantém o controle, tu tem uma sensação de continuidade, né? Isso. Ah, não fica engessado, né? Porque, meu Exatamente. Deus, o que eu tava usando antes de entrar na mentoria ali era. Não ia dar certo. Pegava 4 matérias, eu queria zerar elas para depois começar outras, enfim. E aí, um dia eu não consegui estudar, já cagava o cronograma todo. Essa semana, cara, eu tirei agora para fazer algumas chamadas com algumas pessoas assim que vieram do Instagram, vieram do YouTube, eu tive que conversar assim, trocar uma ideia. Aí, algumas pessoas estavam estudando, pô, eu tô estudando só as básicas. Daí eu fiquei pensando, tá, mas o que que tu quer com isso? Ah, só as básicas. Vai para onde com essa porra? Porque imagina, né? Tu já tá controlando tudo, tu tá estudando todas as disciplinas, tu tá vendo que tá difícil, né? Aí imagina agora uma pessoa que só estuda as básicas e não controla. Quando é que ela vai começar a estudar o restante daí? Quando sair o edital dela vai botar? Não Meio tem como. Não foda, tem né, como. cara? Tem que ver Aquele todo o edital ao mesmo tempo ali, isso é interessante. tem que Porque ver, às cara. vezes eu ficava num assunto que eu não dominava e ficava 1, 2 horas naquele assunto. Aí eu já ficava ruim para estudar outras matérias porque não tinha começado. Hoje não. É 30 minutos para aquele assunto, eu consegui absorver ele ou não, eu vou para outro assunto e aí continua. Exatamente. Olha só para relembrar todo mundo, né, para ninguém achar que tá flutuando aí no meio do espaço, né? Essa não é a proposta da mentoria. A proposta da mentoria é depois todo mundo chegar aqui, tá? Ó, aqui, ó, ninguém vai ficar flutuando no espaço e na tutoria o resto da vida não, tá? Ó, lembra sempre do sistema de revisão por cores, por favor, né? Qualquer ideia, avançar no mais importantes, preencher os menos importantes. Avançar o mais importante, preencher o menos importante. É um sistema de equilíbrio, né? E por isso que eu te chamei ali, Davi. Vamos, pô, não pode estar por exemplo, tem um negócio cinza, né? Um cinza e o outro com amarelo. Aí é um alerta de que tem alguma coisa errada, né? Ó, a ideia é isso daqui, ó. É mais ou menos isso daqui, nunca vai ser perfeito, né? Nunca vai ser perfeito o sistema, mas ele é um sistema de equilíbrio. Entende? Essa aqui que é a ideia. Importante, preenche o restante, né? E a ideia, né, para depois vocês terem o norte, pensar lá na frente, ó, eu vou chegar aqui, fica tranquilo, vocês vão chegar, tá? O próximo, que eu não fazia parte da aula, mas é interessante, né, para mantê-los motivados e já volta naquele gancho, né? Pô, não fiquem escutando várias metodologias ao mesmo tempo, não, cuidado com esse excesso de informação, porque se vocês escutarem isso daqui, é,
os prós são esses aqui, ó. Consegue ter um impacto visual sobre a sua evolução nos estudos, consegue enxergar, as cores te mostram isso, né? Consegue simplificar o processo de revisão, porque o teu estudo do dia a dia vai ser todas as tuas revisões, não existe esse conceito de revisão depois, né? É tudo que tu faz é revisão. E é por isso, cara, por isso que todas as pessoas que fizeram onboarding, desde o início da mentoria, eu falei o seguinte: vocês têm que ver o edital rápido, para depois vocês entrarem nesse sistema de equilíbrio aqui, ó. É só para isso. Por quê? Porque tu simplifica o processo de revisão. E aí eu vou te dar mais autonomia depois. Só que a gente precisa cumprir essas tarefas. E a gente vai lembrando aqui com frequência. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer isso. Depois eu vou fazer mais uma aula sobre esse sistema de novo, para a gente ir reforçando, para vocês irem entendendo, né? Então, ele estimula a aceleração, por quê? Porque cada vez que tu vê mais, tu quer ver mais, porque tu quer ver de novo. Tu sabe por onde tu sabe, tu consegue enxergar. Aí tu vai se acelerando automaticamente. E o melhor de tudo é que ele indica qual que é o próximo passo que tu tem que dar. E é aqui, cara, é esse ponto aqui, ó, que te dá toda a autonomia no teu estudo. Por quê? Porque ninguém precisa te falar nada, tu consegue enxergar, consegue ver, tá na tua cara, é só tu olhar. Isso é só entrei aqui pra gente lembrar que a gente tem uma finalidade aqui, tá? Não é aquela loucura de não saber onde quer chegar. A gente sabe onde quer chegar, tá? Mas cada um vai estar num momento específico. Vamos lá, Helenice falou ali, iniciei essa semana por leitura, mas por eu estar a tempo com videoaulas, estou com dificuldade de concentração. Mas sigo lendo. Queria saber se estou correto em forçando a leitura mesmo, não entendendo muito bem o conteúdo. Sim, sim, sim. Porque não significa que tu tá concentrada numa videoaula que tu tá retendo alguma coisa também. Né? Essa questão de, estou concentrado, estou focado, mas, pô, tu só tá suportando a videoaula porque é mais confortável, né? Não significa que isso tá sendo benéfico para ti. Eu acredito que tu tens que forçar, sim. É só uma questão de hábito, né? Tu tens que construir esse comportamento, esse hábito de longo prazo. Isso depois vai ser mais fácil, porque à medida que você vai lendo, a leitura vai ficando mais fácil, cada vez mais fácil, mais fácil, mais fácil. Então, é uma sensação de ilusão, porque se tu vê a videoaula, a maioria das pessoas faz isso, vê a videoaula, não acerta as questões, significa que só está confortável, não está dando certo. O certo, lembra sempre, o objetivo é acertar a questão e passar, não é aprender a matéria. Infelizmente, funciona dessa forma. Tu não quer ser uma doutora em direito penal. Quer passar para o outro lado da força, né? É isso. Vamos lá. Ó, Tamara, logo você aí. Só agradecer a aula e os comentários. O Davi Muniz Luz. Fechou? Isso aí, Tamara. Eu acho que foi a primeira participação tua aqui, né? Entrou recentemente. Mas que bom que tu já participou aí, viu que o nosso discurso vai se manter esse. Que bom que tu vai perceber que vai ser sempre assim, daqui para frente, nunca vai mudar, porque existe um caminho que dá para seguir e dá para chegar do outro lado, tá? Que bom, isso aí. Primeira leitura de um conteúdo é sempre penosa para mim. Sim, cara, é uma merda. Ninguém gosta de ler. Eu tô com um monte de livro aqui atrás para ler, eu não consigo parar para ler. Mas é difícil, cara. Verdade, eu não aprendi nada nos idiomas, é isso. Quanto mais vocês lerem, mais rápido vai se tornar a leitura. Pensa nisso, né? E a videoaula não. Quanto mais tu assistir a videoaula, o tempo dela continua o mesmo, né? Não muda nada. Ela vai ter 2 horas igual. A diferença é que tu pode clicar no botãozinho ali para acelerar, né? Só que aí lembra daquele ponto cego que está na tua frente, que ela só está limitada, né? A videoaula é limitada, ela tem um conteúdo específico. Tu assistir a videoaula de novo, tu não vai aprender coisas novas, tu só vai repetir aquilo que tu já estava vendo, certo? A leitura não, a leitura, quando tu tens autonomia, tu vai buscando, tu mesmo busca as coisas, tu mesmo vai atrás daquilo que tu precisa. E esse é um dos motivos pelos quais eu não trago material aqui, porque eu não quero te limitar vocês, eu não quero ser responsável pela limitação. Quando a gente fala de autonomia, a gente precisa criar o senso de que vocês precisam buscar as coisas. E não é por uma má vontade ou sei lá, uma falta de competência ou nossa, ou que ter preguiça de querer desenvolver materiais para vocês. Pô, mas quando o Jorge fala que ele abre um site ali, joga um PDF para dentro e dá um clique ele sai um mapa mental, para que eu vou entregar material para vocês? Não tem sentido, sabe? Eu nunca fiz isso, eu nunca dependi de material.
Os alunos aqui nunca dependeram de material? Pergunta pro Luiz se a gente entregou algum material para ele. Nunca entregamos? Tem a apostila. Gabriel, eu vejo que a leitura exige um esforço maior de entendimento e raciocínio. O videoaula do professor não estimula a raciocinar assim? É mais confortável, né? Ela te dá tudo mastigado, mas o mastigado é resumido, e resumido não serve, né? Ixi, o Luiz foi escalado para trabalhar. Fechou, Luiz, valeu, abraço. Abraço aí a todos, valeu, fui! Valeu. Isso aí, pessoal, alguém tem mais alguma questão aí que queira tratar? Fiquem à vontade, tá? Agora a gente já tá fora da discussão aqui, pode ser qualquer coisa. A Mariana mandou ali, ó. Iniciei as metas do dia 6 e decidi por priorizar o PDF em todas as matérias. Até naquelas que eu tenho dificuldade, acabei partindo para as questões e leitura dos comentários. Assim, volto no PDF para entender aquele tópico da questão. Está funcionando para mim até pelo fato de estar conseguindo fazer mais questões. Antes priorizava aulas e não tinha tempo para resolver questões. É porque é bem essa forma que a gente faz, tá? Porque no final das contas, a tua prova não é quem lê mais o PDF e entende mais o PDF, é quem faz mais questões e quem resolve as questões. E quem acerta as questões. Né? Não é um jogo de quem sabe mais. Por isso que quando tu inverte essa lógica, tu tá treinando especificamente para as questões. E parece óbvio. Pô, na verdade não parece óbvio, é óbvio pra caralho, sim. É muito óbvio. Só que as pessoas não fazem. Quando tu inverte, na verdade, quando tu faz o certo, tu percebe que não é tão difícil assim. Como é que tu vai ler um PDF gigantesco que vai fazer, e ao mesmo tempo que vai querer fazer 300 questões no dia? Não tem como. E lá, quando eu estava falando sobre leitura, não estou falando sobre leitura só de PDF, tá, gente? Eu estou falando sobre leitura de qualquer coisa. Resolver questões, como ela falou ali, ó. Resolver questões, ler o comentário, tu tá lendo o cabeçalho, tu tá lendo a alternativa, tu tá lendo o comentário, tu tá lendo depois o teu material para ver onde tu errou. Isso é leitura. Quando eu falo estudar por leitura, não é estudar a legislação de cima a baixo, tá? Não é isso que eu tô falando. Não é pegar a tua apostila e ler de cima a baixo. As pessoas acabam confundindo, né? Pô, videoaula ou PDF? Depende. Se tu não fizer questão, os dois vão ser horríveis. Não vai servir para nada. Experimente estudar só por leitura e não fazer uma questão. Vai chegar na prova como? Tanto faz. Vai ser igual tu assistir videoaula, não vai mudar nada. Alguém mais quer trazer alguma situação, pessoal? Sei que é domingo, não sei se é onde vocês estão aí tem sol, é um horário meio diferentão, assim, né? Tá começando a chegar na hora do café, já o pessoal tá saindo. Mas fiquem tranquilos, tá? A ideia da aula de hoje já foi cumprida da minha parte. Eu tô aqui para ouvir vocês. Se ninguém mais tiver nenhum questionamento, eu dou aula por encerrado. Enquanto isso, a Cookie tá dormindo ali forte, né? Porra, meu Deus. Isso aí, pessoal. Ninguém se manifestou, eu vou encerrar, então. Fechou, então. Agradeço aí a paciência de vocês, a oportunidade de trocar essa ideia. Aproveitem o domingo, não sei se todo mundo vai estudar, mas independente do que vocês forem fazer aí, pensem no que foi dito hoje, tá? Pensem aí que ler sempre vai ser mais eficaz a longo prazo. Beleza? Agradeço a participação, valeu aí o pessoal que ficou até o final, o Alice, Amantino, o Luiz, a Helenice, o Jorge, o Matos, a Tamara e a Mariana. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau. Boa final de semana aí. Tchau. Valeu, comando. Valeu, Moniz. Até. Valeu, abração, falou.